Então, basicamente, eu vou aqui ensinar a criar uma regressão linear simples. Eu não vou mostrar como criar uma regressão linear múltipla. É muito parecido, as alterações no código são mínimas, mas existem algumas alterações. Mas eu não vou entrar neste caso aqui hoje da regressão linear múltipla. Mas o que é uma regressão linear simples e o que é uma regressão linear múltipla? A regressão linear simples, nós vamos trabalhar com duas dimensões. Por exemplo, eu tenho a quantidade de quartos ou a metragem quadrada da minha casa. Ou, por exemplo, também, uma outra abordagem que eu poderia ter. Dada uma quantidade de anos de experiência de um profissional, o salário dele. Então, por exemplo, vamos vir aqui, anos em experiência. Anos, escrever com o mouse aqui é bem ruim, mas dá pra gente entender. Então, a quantidade de anos é o eixo X e o eixo Y seria o salário. Salário. Então, eu já pego diversas amostragens de profissionais da mesma área, que eu sei que tem uma determinada quantidade de anos de experiência, e o salário dessas pessoas. Esses serão os dados de treinamento. Então, por exemplo, eu sei que essa pessoa aqui tem 1 ano de experiência e ela recebe R$1.000. Então, eu vou colocar aqui, em anos, a gente vai manter a mesma proporção, então 1. Só que sempre aqui que eu colocar 1, significa 1.000. Multiplica por 1.000 esse caso aqui, do eixo Y, ok? Para não ter que digitar números muito grandes. Então aqui, para um ano de experiência, eu tenho um salário de 1.000. Agora, tem um outro profissional ali que ele tem 1 ano e meio de experiência. Então aqui, vou colocar um ponto e vírgula para separar. 1,5 anos de experiência. E o salário dele já é 2.000. Aí tem uma pessoa lá com 5 anos de experiência e o salário dela é 7.000. O que a minha regressão linear ela vai buscar tratar? Ela vai tentar encontrar a reta ideal para esse conjunto de dados. Então, por exemplo, eu poderia traçar uma reta assim? Poderia, mas a gente tem um erro. Por exemplo, para que o valor de anos de experiência é 1, o que ele me retornaria como resposta? Aqui, ó. Mas na verdade minha resposta é essa, que é 1.000. Ele me daria como resposta R$700, por exemplo, não R$1.000. Então a gente tem um erro aqui. Então o que a gente busca é diminuir essa distância do valor correto, que são esses pontos aqui, pelo valor predito, que é o valor onde bate o eixo Y com o eixo X na reta. Então a gente busca diminuir essa distância. Poderia traçar uma reta aqui? Poderia. Então, qual dessas duas retas é melhor para esse meu problema? Essa reta ou essa reta aqui? A reta de cima é melhor, vocês concordam comigo? Porque a distância daqui para cá, mais a distância daqui para cá, mais a distância daqui para cá, é menor do que a distância daqui para cá, com daqui para cá e com daqui para cá. Então, a reta que tiver uma menor distância, essa distância, a soma dessas distâncias elevado ao quadrado, dividido pela quantidade de elementos que nós temos, a gente chama de custo, ou seja, o nosso erro. Então, a nossa regressão linear vai sempre tentar diminuir esse erro. E como que a gente faz isso? A gente vai modificando a nossa reta até que ele chegue na reta o mais perfeita possível, na qual o erro seja o menor possível. Qual seria a forma ideal da gente tentar fazer isso? Seria a gente tentar simplesmente colocar todas as possibilidades de retas que a gente poderia ter, passar reta aqui, diversas retas, dentro de todas as possibilidades de retas que a gente tem, para depois encontrar a melhor possibilidade. Só que isso daí tem um problema. A complexidade algorítmica, a complexidade computacional disso seria muito alta. A gente teria que testar valores quase que infinitos para depois encontrar qual a reta ideal. Então a gente não pode fazer isso. A gente tem que seguir um determinado raciocínio para facilitar essa complexidade algorítmica, diminuir o tempo na qual ele vai encontrar essa reta. Aí que vem a regressão linear. Na matemática existe uma função que descreve qualquer reta, que é W0 mais W1x vezes x. O que significa isso? X vai ser o valor do meu eixo X. O resultado dessa minha equação vai ser o valor que eu tenho para X no eixo Y. Então, W0 e W1 vão ser valores basicamente meio que constantes, entre aspas. Na programação a gente não vai trabalhar com constantes, porque esses valores vão variar. Mas aqui na matemática vamos chamar de constantes. Eu vou dar um determinado valor para W0, um determinado valor para W1.
O que significa esses valores? W0 significa a posição na qual a reta corta o eixo Y. Por exemplo, se a reta corta o eixo Y no valor de 2, então W0 é 2. E W1, o que mais que eu posso mudar aqui na minha reta? Além da posição na qual ela corta o eixo Y, eu posso mudar também a inclinação da minha reta. Então, o que eu posso mudar? Está vendo que essa reta aqui tem um ângulo, mas essa reta aqui já tem um outro ângulo. Essa reta aqui tem um outro ângulo. Então, eu posso mudar a angulação da minha reta. Eu posso mudar tanto o eixo, o valor do eixo na onde a reta corta o eixo Y, tanto a inclinação dessa reta. Com isso, eu consigo ter todas as possibilidades de retas possíveis. Então, se eu colocar um conjunto numérico aqui, uma lista de números, e passar todos esses valores e fazer esses cálculos que W0 mais W1 vezes x, ele sempre vai me retornar uma reta. Ok? Então vamos começar a entender isso no Python. Basicamente, essa é a minha regressão linear. Qual que é esse problema que a regressão linear trata depois? Depois que eu achei a melhor reta, e aí, para que serve isso? Basicamente, eu quero fazer uma previsão. Eu quero prever, eu tenho uma pessoa que tem 7 anos de experiência, quanto que essa pessoa ganharia? Como que eu faço isso? Aí, já que a gente já tem a reta ideal, é simplesmente prolongar essa reta. Aí a gente sobe do eixo X aqui até encontrar a reta. E projeta no eixo Y. Aí aqui, por exemplo, vamos supor que seria 9. Então a gente previu que o salário de uma pessoa com 7 anos de experiência seria 9 anos. Ok?